Olá, seja muito bem-vindo. É uma bênção de Deus podermos estar aqui mais uma vez para compartilhar a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor. Essa palavra que tem trazido aos nossos corações refrigério, paz, calmaria, tranquilidade, felicidade, alegria em todos os sentidos. E nós estamos trabalhando lá na igreja o Salmo 15, já há alguns domingos. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 15 e permanecer com a sua Bíblia aberta. E é nossa tarefa lermos o Salmo 15 durante a semana, refletirmos sobre essa palavra. Essa mensagem aqui nós estamos tratando em vários pontos agora, nós falamos sobre alguns personagens da Bíblia no domingo passado, e eu quero compartilhar com você que não pôde estar conosco presencialmente, e você também que está distante, sobre essa palavra. Algumas pessoas, alguns personagens da Bíblia que nos trazem algumas experiências, alguns testemunhos, suas vidas diante do Senhor, seu desejo, a sua vontade em ser uma pessoa melhor diante do Senhor. Porque, na realidade, o Evangelho é justamente isso. O desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida é justamente isso, é que sejamos pessoas melhores. Amém? E no Salmo número 15, os versículos 1 e 2 que eu vou ler com você, o salmista ele está diante do Senhor e ele olha para dentro de si, como dissemos aqui já anteriormente, em um olhar introspectivo, ele faz uma autoanálise de si e pergunta a Deus: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? O Senhor é tão santo. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, e não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. E nós estamos falando aqui sobre o Salmo 15. São 5 versículos. Você precisa ler com atenção esse Salmo, meditar nesse Salmo. Esse Salmo aqui é o Salmo do cidadão dos céus. É o perfil, as virtudes, as qualidades as quais o Senhor nosso Deus e Pai, Ele preceitua e também exige daqueles que resolvem ou pretendem ou desejam segui-lo, caminhar com Ele. Andar conforme ele andou, praticando justiça, andando em sinceridade de coração, falando a verdade. Amém? Que esse seja o seu desejo também, um desejo de mudança, que essa seja a sua vontade. Entender porque a integridade precisa ser uma marca na vida cristã. Nós precisamos entender isso, essa é a proposta da nossa mensagem. Entender porque a integridade precisa ser uma marca na vida cristã. Quem é o íntegro? É o justo, é o sincero, é o que fala a verdade, é o puro de coração. Deus chama o seu povo a ser moralmente reto, justo, sincero, ético. Precisamos considerar que a integridade ela é fundamental para a saúde espiritual dos cristãos. Mesmo em uma sociedade corrompida, relativizada, indiferente para com os princípios e valores bíblicos, o Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, independente de quem seja. Independente de cor, de raça, de condição social, o Evangelho é o poder de Deus. O que nós precisamos entender é que a integridade, como uma marca na vida cristã, ela vai exigir de nós consagração de vidas, entregas de vida.
vidas. Precisamos entender isso, precisamos consagrar nossas vidas a Deus. Torna-se necessário confiar em Deus, porque para consagrar eu preciso entregar, e para entregar eu preciso confiar. E esse é o grande desafio na vida cristã, entregarmos nossas vidas ao Senhor. Esse é o propósito. E a vida, as nossas vidas, é o bem mais valioso que nós temos. E renunciar a nós mesmos, nos esvaziarmos do nosso eu, abandonar o nosso eu, aprender a depender mais de Deus, dar direção às nossas vidas, resolver o destino da nossa alma em vida, por meio da fé. Noé foi um personagem interessante. Eu gostaria de falar rapidamente sobre Noé. A integridade de Noé é uma resposta à graça de Yahvé. Yahvé aqui é Deus. Yahvé manifesta a sua vontade na vida de Noé e Noé ouve a Yahvé. E o texto assim diz, Gênesis capítulo 6, versículo 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Benevolência significa dizer, a Noé, Deus, que é Yahvé, mostrou graça, mostrou favor. Significa dizer que a graça de Deus encontrou a Noé. E a humanidade teve um novo início. Deus resolveu refazer as coisas. Essa é a proposta de Deus para com o mundo. Fazer novas todas as coisas. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Essa é a receita para a felicidade. Desejar andar com Deus, segundo a vontade de Deus. A integridade na vida de Noé era resultado de uma profunda comunhão pela fé, pela obediência a Yahvé. Noé era um homem temente a Yahvé, sensível espiritualmente, sensível à palavra. Obedeceu prontamente a ordem de Yahvé, que disse, construa a arca. Gênesis capítulo 6, versículo 22, diz assim a palavra de Deus. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Mas tem um outro personagem que eu gosto muito também, e nós precisamos comentar sobre ele também. Abraão. Abraão, um exemplo de fé. Se Noé representa um remanescente fiel, aquele que vai até o fim, aquele que crê até o final, Abraão é um exemplo dessa fé que Noé depositou no Senhor. Yahvé tira Abraão do meio da idolatria, da imoralidade, da indecência que representava Ur dos Caldeus, sua cidade natal, cidade onde morava seu pai, cidade consagrada a Nanar, o deus Lua, um povo politeísta que tinha vários deuses. E a motivação de Yahvé aqui era chamar a Abraão, que nem sequer conhecia a Deus, não havia feito nada para Deus, para que Deus pudesse o chamá-lo. Então, nós entendemos assim que Deus, pela sua graça, Ele nos chama, não é pelos nossos méritos, ou seja, pelo que eu faça. E também não é pelo que eu não faça. Deus é rico em graça. Deus chama, Yahvé chama Abraão, quando ele tinha 75 anos de idade. Porque Deus desejava abençoar a Abraão, torná-lo íntegro, fazê-lo pai de uma grande nação, abençoada, mas também que fosse abençoadora. É assim que diz o texto.
Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, assim diz a palavra de Deus. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Yahvé estabelece aqui uma aliança com Abrão e este, pela fé, obedece, responde positivamente, passa a caminhar com Yahvé durante 100 anos. Abraão morre aos 175 anos de idade. Caminhou com Deus 100 anos, até o final. Mas temos também Moisés, um exemplo de servo. Noé, um exemplo de remanescente fiel. Abraão, um exemplo de fé, considerado por alguns teólogos o pai da fé. Moisés, um exemplo de servo. Moisés, como servo de Yahvé, foi digno de uma comunhão íntima, sendo um veículo de comunicação. E Deus disse assim na sua palavra, Deuteronômio capítulo 18, versículo 18: a ele me farei conhecer, falarei com ele. Yahvé se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e comissiona Moisés a uma missão. Yahvé, através de Moisés, seu servo, livra com poder o seu povo escravizado há 430 anos no Egito. Êxodo capítulo 2, tem esse relato. E Yahvé firma com Moisés uma aliança no Monte Sinai. Êxodo capítulo 19 e 20. Dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo capítulo 20, versículos de 2 a 3. Yahvé exige exclusividade na adoração, integridade na vida e confere autoridade a Moisés como servo de uma relação digna de confiança na condução do seu povo. Moisés torna-se amigo de Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Resolve andar com Deus, ser íntegro. E, consequentemente, Moisés foi exaltado por meio de uma comunhão especial com Yahvé, que é santo, que exige santidade. Moisés, um homem íntegro, sincero, torna-se um intercessor do povo junto a Yahvé. E o ponto alto de Moisés em relação a Yahvé é a submissão pela fé, obediência, assumindo um compromisso junto a Yahvé de santificar-se, procurar ser santo diante de Deus, separado para uma finalidade. Podemos assim afirmar, Moisés um exemplo de integridade diante de Yahvé. Mas tem também Jó, um exemplo no sofrimento. Na terra de Uz, diz o texto, vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia Deus e evitava o mal. Jó, capítulo 1, versículo 1. Ser íntegro e justo não significa ser necessariamente uma pessoa sem pecados. Enquanto nessa terra, enquanto nesse mundo, enquanto nessa carne, somos pecadores. Precisamos reconhecer isso. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Se você caiu, você pode se levantar, desde que você se arrependa, se confesse a Deus e peça a ajuda de Deus. Portanto, ser íntegro não significa ser necessariamente sem pecados, mas sim possuir um caráter aprovado, maduro, pleno, uma conduta reta diante de Yahvé. Desejar, querer. Yahvé testemunha a integridade de Jó pelo fato do mesmo ser temente a ele, em se desviar do mal. Esse é o segredo. Procure desviar-se do mal, afastar-se do mal. Fuja, corra do mal.
mesmo sendo, naquela época, o homem mais rico do Oriente, assim diz a Bíblia. Jó, a integridade de Jó não estava condicionada ao que ele possuía, não, mas sim porque ele alicerçava a sua confiança, a sua fé na pessoa de Yahvé, que é Deus. Jó passou por uma experiência dramática. Jó perdeu toda a sua família, seus filhos, 10 filhos, tudo que tinha. Sobrou-lhe a mulher e alguns amigos para o consolar. Mas Jó precisava entender que a sua justiça não era suficientemente capaz de justificá-lo diante de Yahvé. A integridade não justifica o homem, mas sim a justiça de Deus. Ser íntegro totalmente sem conhecer a Deus não te leva ao céu, porque são obras isso, e obras não nos justificam a estar no céu. Elas nos ajudam, mas não são suficientemente capazes de nos levar ao céu. Pela fé em Cristo Jesus, somos conduzidos ao céu. E a integridade de Jó, ela foi concedida a ele mediante a graça de Deus. Jó manteve-se firme, sofrendo fisicamente e emocionalmente. E o diabo tentava destruir a sua fé. Jó capítulo 1, versículo 20 ao 22, assim diz a palavra de Deus. Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, diante do sofrimento, diante da provação, diante da luta. Então prostrou-se ao chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, assim diz o texto, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Jó foi alguém que, humanamente falando, sofreu muito, mais que qualquer outro personagem do Antigo Testamento. Porém, Yahvé o sustentou. Mas eu gostaria de encerrar com você falando sobre Daniel também. Daniel, um homem desafiado a servir Yahvé em um lugar difícil, um império pagão. Daniel fora arrancado cruelmente do seu lar, entregue a estrangeiros. Daniel consagrou a sua vida aos cuidados de Yahvé, pois sabia que era instrumento de Yahvé naquele local, instrumento nas mãos de Yahvé, agente de transformação, onde passaria a viver. E essa foi a chave para o ministério bem-sucedido de Daniel: saber, entender, compreender os desígnios, os propósitos de Deus. Sabia que era instrumento de Deus ali naquele local, instrumento nas mãos do Altíssimo. Yahvé capacita Daniel, confere autoridade, conhecimento, sabedoria e revelação do futuro, para que este pudesse testemunhar e glorificar o seu nome em uma terra pagã. Daniel era corajoso, um homem íntegro, manifestava abertamente a sua fé em Yahvé. Possuía uma vida de oração. Daniel capítulo 2, versículos 14 a 23. Estudava as Escrituras. Daniel capítulo 9, versículo 2. Possuía discernimento. Tinha ciência da missão. Daniel capítulo 10, versículo 1. Glorificava a Yahvé. Daniel capítulo 2, versículo 28. Yahvé valoriza e recompensa a integridade na vida de seus filhos. Essa é uma verdade. E assim Daniel fez jus ao seu nome. Yahvé é meu juiz. É o que significa o nome Daniel. Vimos aqui exemplos, vimos aqui bons comportamentos, mas vimos também aqui homens que foram homens pecadores, mas homens que se arrependiam diante de Deus e que procuravam andar com Deus. Graças a Deus por isso. Eu gostaria de concluir com você dizendo que o perfil cristão, a conduta cristã íntegra, ela exige coerência em nossas vidas, pois a integridade
E presta bem atenção nisso, a integridade ela possui olhos e ela se torna necessária onde quer que você esteja. Trata-se de uma postura, uma atitude, uma decisão sobre a maneira como se resolve viver a partir de então. E essa maneira, essa vontade, esse desejo de viver uma vida e ser uma pessoa melhor, ela é balizada pela instrução da verdade. Ela é referenciada pela instrução da verdade. Yahvé é a verdade. Deus é a verdade. O Evangelho é a verdade. Portanto, pratique a justiça. Seja uma pessoa justa, íntegra. Denuncie injustiças, porque só denuncia quem anuncia. Você nunca vai ver uma pessoa denunciar injustiça sem antes anunciar. Ela não vai ter crédito, ela não vai ter poder, ela não vai ter autoridade. O cristão que teme a Yahvé é honrado, pois tal cristão passa a ordenar, a orientar a sua vida em conformidade com a sua vontade, a vontade de Yahvé, a vontade de Deus. E mantém a palavra mesmo acumulando prejuízo. Esse é o grande desafio. Porque nós bem sabemos que o grande provedor é Yahvé, o grande provedor é o Senhor. Deus não vai nos deixar faltar nada. Ele suprirá as nossas necessidades. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, mesmo que você acumule prejuízo, mesmo que você tenha prejuízo, mantenha a sua palavra. Seja íntegro. A palavra de Deus assim garante. Quem assim procede não será abalado. Portanto, o perfil íntegro, justo, verdadeiro aqui descrito no Salmo 15 é o perfil desejado pelo salmista. Ele olha para dentro e quer isso para ele. Porque aqui ele encontra segurança, ele encontra estabilidade. E essa segurança, essa estabilidade, ela está justamente alicerçada na fidelidade do próprio Yahvé, que é Deus. Eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, ó Pai, a sermos pessoas melhores. Homens e mulheres segundo o seu desejo, a sua vontade. Íntegros. Homens e mulheres tementes ao Senhor. Homens e mulheres que se arrependem, que te procuram, que procuram estreitar relacionamento contigo, que desejam ardentemente conhecer mais e mais do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus oramos. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus planos, seus projetos, seus desejos, suas vontades, orientadas e submissas ao Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana. Abraços.